Fala, contador, contadora! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Você está no canal Contabilidade Consultiva, que é o maior canal de vendas e gestão para contadores no Brasil. Meu nome é Pedro Neri, eu sou empresário contábil, sócio da Marco, uma rede de contadores consultores, sediada aqui no Espírito Santo. E eu criei esse canal com o propósito de ressignificar o papel dos contadores no Brasil, para que os contadores sejam mais valorizados, para que os contadores sejam melhor remunerados, para que os contadores tenham mais prosperidade. Tudo isso ajudando os clientes a terem mais sucesso, a terem mais prosperidade. Porque quando a contadora faz isso, ele pega parte dessa prosperidade que ele gera para os seus clientes e ele traz para si. É essa postura que eu acredito, a postura do contador consultor, aquele contador que transforma a vida dos clientes, que agrega valor, aquele contador que é muito mais do que um mal necessário, muito mais do que um garantidor da conformidade, de gerar impostos, gerar folha. Isso tudo é importante, é indispensável, mas o que o empresário precisa mesmo é de apoio na gestão. É de alguém para estender a mão e ajudar ele a fazer o negócio dele dar mais dinheiro, ter mais segurança, ter mais performance. Enfim, é nesse contador que eu acredito, é nessa contadora que eu vivo todos os dias da minha empresa contábil, e essa mensagem que eu estou aqui todo santo dia para compartilhar para você, para te empoderar, para te animar a ir em frente, porque tem muita empresa precisando da sua ajuda. Basta você desenvolver novas habilidades que você vai ter muito mais qualidade de vida, muito mais sucesso para você. Por isso que todo dia tem live aqui no canal Contabilidade Consultiva, e hoje eu tenho uma live muito especial. Eu tenho uma live internacional, gente. Hoje eu tô muito chique, gente. Eu tô até com vergonha de falar, que eu ia começar falando em inglês, mas eu falei, cara, eu não vou pagar esse mico não. Por que começando em inglês? Porque você vai conhecer hoje uma contadora que está fazendo um trabalho espetacular nos Estados Unidos e uma contadora brasileira. E eu assisti uma live dela e foi assim muito bacana. Eu falei, Carol, quero te convidar para você vir aqui participar na live comigo, porque tem muito contador no meu canal que vai adorar conhecer a tua jornada e você vai poder explicar com detalhes. E esse é um ponto importante. Como funciona a contabilidade nos Estados Unidos? Como funciona empreender na contabilidade nos Estados Unidos? E mais, as oportunidades que empresas brasileiras têm de quem sabe fazer parceria lá fora. Está tendo um movimento muito grande de operações internacionais e quem sabe você pode ser o condutor dessas oportunidades para os seus clientes. Então, aquela live imperdível com uma pessoa especial. Se a Carol estiver aí, Carol, dá um oi aqui no chat, por favor. Ah, já está aqui. Deixa eu convidá-la. Enquanto isso, olha, você que está ao vivo com a gente, obrigado pela presença. É um prazer ter você aqui comigo, tá? De coração. Olá! Tudo bem? Tudo bom? Como é que você está, Carol? Tô ótimo. E você? Como estão as coisas por aí? Olha, eu gostaria que elas estivessem melhores, mas assim, graças a Deus, nós estamos nesse momento aqui, podendo conversar, estamos com saúde, então tá tudo bem pra gente. Vamos torcer para que nosso país se livre logo dessa loucura, porque eu tô sabendo que nos Estados Unidos a coisa está começando a normalizar. Você fala de onde, Carol? Eu estou aqui em Orlando, na Flórida. Boa noite a todos. Em relação ao que você me perguntou, em relação a normalizar ao Covid, sim, graças a Deus, eu acompanho os números diariamente. E hoje nós temos quase 50% da população da Flórida, que é onde eu moro, vacinada, com a primeira dose da vacina. Um número inferior com a segunda dose, mas assim, do momento que ultrapassou os 30% de vacinados, a nossa vida mudou completamente. Ou, na verdade, voltou ao que era antes, né? Que nós não estávamos acostumados com aquela realidade que a gente viveu e que eu acredito que vocês ainda estejam vivendo um momento bem complicado aí no Brasil. Então, aqui para te falar rapidamente, as coisas estão abertas, quem está vacinado não precisa mais usar máscara. Mentira! Verdade, os restaurantes estão funcionando normal, os parques estão funcionando normal. A única coisa que a gente está esperando e torcendo aqui é, agora em junho, vai ter uma reunião do Senado para que eles decidam em relação à abertura das fronteiras, não só para o brasileiro, mas para todos os outros países do mundo que não estão podendo entrar aqui agora. Mas, no geral, está previsto para julho. Junho, vai ser final de junho. Eu não sei exatamente a data, eu li hoje de manhã, mas não me recordo a data. Porque hoje, inclusive, temos muitos brasileiros que estão indo para os Estados Unidos, mas eles estão tendo que fazer uma quarentena no México, não é isso? Sim, nós temos vários clientes, inclusive, porque tem alguns negócios que, infelizmente, mesmo com toda a tecnologia que a gente usa hoje, ainda precisam ser presenciais. Então, esses clientes, eles estão vindo por México, Costa Rica, Chile, e existem algumas outras paradas que os Estados Unidos permite que mesmo que a pessoa não vacinada
se ela fica 14 dias num desses locais, ela pode entrar nos Estados Unidos, desde que apresente um teste de Covid negativo. Perfeito, perfeito. Então, olha só, você que está querendo viajar, calma, vai chegar a sua hora. Ainda não é o momento. Mas se for necessário e indispensável, tem essa estratégia aí de fazer uma quarentena lá em Cancún, quem sabe, se cuidando devidamente, tomando cuidados. Mas olha, Carol, eu quero agradecer de coração pela tua gentileza de dedicar aí teu tempo para falar com a gente internacionalmente, né? Você está em Orlando, terra maravilhosa, para poder partilhar a tua vivência com os contadores. Eu tenho certeza que eles vão adorar conhecer a sua história, como eu adorei também. Então já quero te pedir para você explicar o que, afinal de contas, uma brasileira foi se meter a montar um negócio de contabilidade nos Estados Unidos. Conta a tua jornada. Bom, como a gente sempre diz aqui, né? Eu vou tentar resumir uma longa história, fazer uma história curta. Tudo aconteceu, Pedro, em 1999. Eu estava direito, estava super insatisfeita, não só com a minha formação profissional no Brasil, mas com a minha vida no Brasil também. Sabe aquela indecisão do que fazer, prestar concurso, tirar o AB? Perdida, eu não sabia o que fazer. Enfim, eu falei, eu vou passar um tempo fora. Aí comecei a olhar alguns lugares para ir e apareceu a oportunidade de vir para os Estados Unidos. Então, eu estive nos Estados Unidos com 21 para 22 anos de idade, com a intenção de, na verdade, ter um tempo livre para pensar melhor naquilo que eu queria. E as coisas aqui, como acho que você deve acompanhar daqui, acontecem muito rápido. Então, eu cheguei aqui, como todo imigrante, eu sempre gosto de falar, porque todo mundo acha, mas você já chegou com o escritório de contabilidade? Não, não cheguei com o escritório de contabilidade. Não falava inglês fluente quando eu cheguei. Então, não conhecia quase nada daqui. Então, eu cheguei como todo imigrante. Fui trabalhar em hotéis, em restaurantes, em serviços de transporte. Tudo aquilo que o imigrante, quando chega aqui, faz, o que é um serviço muito digno, viu? É um serviço muito digno e muito respeitado aqui. Até que um dia surgiu a oportunidade, eu recebi uma ligação para trabalhar num escritório de contabilidade como secretária. Só que eu pensei, o que eu sei de contabilidade da minha vida, né? Eu, como é secretária, quem sabe, eu vou me arriscar nessa entrevista. Só que tinham 2 pontos. Ponto número 1, eu não sabia nada de contabilidade. Ponto número 2, o salário que eles me ofereciam era muito mais baixo do que aquele salário que eu estava ganhando trabalhando com limpeza de casas. Então, eu ia trocar um salário de $600 a semana por um salário que me fizeram ofertas de $250 a semana. Então, eu não tinha condição de largar totalmente essa parte do serviço com a limpeza. Então, enfim, eu aceitei essa proposta, comecei a trabalhar nesse escritório de contabilidade como secretária. E como eu sempre digo, eu acho que o nosso destino está traçado do momento que a gente nasce. Infelizmente, essa pessoa que trabalhava no escritório, ela tinha uma idade um pouco mais avançada, vamos dizer, a minha idade hoje, e ela engravidou. Então, ela teve uma gravidez muito problemática e teve que ficar muito ausente do escritório. E eu sempre fui uma pessoa autodidata, que gosta de estudar muito. Então, durante essa ausência dela, eu ia mexer nos papéis, nos documentos, nos sistemas. Falei, eu preciso aprender esse negócio. Não pode ser tão difícil. Eu olhava para os relatórios, eu falava, tá fazendo sentido. Resumindo, ela acabou se afastando por 6 meses. Eu acabei tendo que levar o escritório com aquilo que eu podia e que eu sabia. E também tive um amparo muito grande dos clientes, porque o que eu não sabia, eu falava, eu não sei, mas eu vou buscar. Eu te dou a resposta depois. Até que ela teve o bebê, teve depressão pós-parto, enfim, decidiu vender o escritório. Eu fui vendida junto com esse escritório para uma pessoa que era da Colômbia e que desconhecia toda a contabilidade aqui nos Estados Unidos. Então, eu fui, assim, o braço direito e esquerdo dele, ensinando para ele o pouco que eu sabia, juntando com todo o conhecimento contábil, que ele é um cara que tem uma experiência, tinha, né, e tem, porque ele ainda está aqui hoje, contábil incrível, e era a base que eu não tinha. Então, juntamos o conhecimento dele em contabilidade, junto com o conhecimento que eu tinha sobre as leis americanas. Começamos esse trabalho. Nesse interim, realmente eu me apaixonei pela contabilidade. Eu comecei a ver que tudo aquilo que há 3, 4 meses atrás era um bicho de 7 cabeças foi assim naturalmente acontecendo. Eu entrei na faculdade de contabilidade. E aqui você tem a opção de, se você quiser demorar 10 anos para se formar, você demora. Se você quiser adiantar o seu curso e se formar em 3 anos, você consegue. Tudo depende da quantidade de matérias que você pega na faculdade. Então, como eu tinha necessidade de aprender e me formar, eu peguei 7 matérias por semestre. Então, eu passava o dia todo trabalhando, chegava em casa estudando online, quando eu podia presencialmente nos finais de semana. Eu continuei nesse escritório, porque senão a história vai ficar muito longa, tá? Por mais 1 ano auxiliando ele. Foi um cara muito bacana, que me ensinou muito, até que eu decidi seguir carreira solo.
Nesse momento, eu ainda não tinha terminado minha faculdade, mas estava por terminar. Aí eu fiz umas provas que você pode fazer também de habilidades para ver se mesmo você não cursando a matéria, você consegue ter aptidão e conseguir uma Então nota suficiente. existe. Desculpa te cortar, Carol, só para a gente poder ter essa comparação, né? Que eu acho que é um ponto de muita curiosidade dos contadores, entender diferenças entre como funciona a contabilidade aí nos Estados Unidos e aqui. Existe algum tipo de exame de suficiência nos Estados Unidos, semelhante ao que se tem no CRC aqui, como é a OAB, por exemplo? Não. Em relação à faculdade de contabilidade, um contador formado no Brasil, ele consegue validar os créditos dele. Qual era o meu problema? Eu fiz direito. Então, eu não tinha quase créditos a serem validados. Então, vamos dizer, aqui uma faculdade de contabilidade, 4 anos, são 187 créditos. Eu devia ter 20 créditos. Eu precisava de mais 167 créditos para me formar. Então, aquele contador que tem um curso integral no Brasil, com certeza ele vai conseguir aproveitar muito mais créditos e não terá que fazer tudo como eu fiz novamente. Legal. A grande diferença daqui, que muita gente não sabe, Pedro, e é uma coisa bem legal, até não só para falar para os contadores, mas para os nossos clientes, é que nem todo mundo que trabalha com contabilidade é contador. Então, infelizmente, nós temos essa brecha na lei aqui, o qual, por um lado, favorece algumas pessoas, mas desfavorece muito o cliente, porque são pessoas sem experiência. Vou te explicar como isso funciona. Aqui, se você chegar nos Estados Unidos com a sua licença de contador do Brasil, fizer um curso técnico para aprender a preparar impostos, você vai poder até mesmo ter um escritório de contabilidade para a preparação de impostos e você não é formado em contabilidade aqui. Você se intitula como um tax preparer, que é um preparador de impostos. A mesma coisa com o bookkeeping, que é aquela pessoa que contabiliza os números mensalmente para a gente. Então, essa pessoa, tendo experiência com os programas que a gente usa, ela pode exercer essa atividade. O que confunde muitos clientes, principalmente brasileiros, que quando chegam aqui, eles veem escrito escritório de contabilidade e falam, estou indo numa contadora licenciada. E só, infelizmente, descobrem isso quando tem um problema e esse contador não pode representar legalmente na licença ou em outros órgãos, na receita, desculpa, ou em outros órgãos que venham a ser necessários. Então, vamos fazer aqui um parênteses, Carol, e logo quero voltar numa parte da sua história que me marcou muito. Mas sobre essa questão da diferença, nos Estados Unidos, então, outras profissões podem atuar em áreas da contabilidade. Então, não necessariamente você tem aqui... Você tá nos Estados Unidos há quanto tempo, Carol? 23 anos. 23 anos, nossa senhora, já é mais americana do que brasileira, praticamente. Apesar do português continuar, assim, parece que tá aqui... Olha, não fala muito que daqui a pouco eu dou fora, que vai ficar todo mundo, meu Deus, o que ela falou? Você está falando assim, perfeitamente limpo demais. Mas aqui no Brasil, para você ter um negócio de contabilidade, você tem que ter fazer um exame, uma prova no Conselho Federal de Contabilidade, você tem que ter uma avaliação mínima nessa prova, e aí você tem o seu CRC, que é uma habilitação, uma espécie de OAB dos advogados, e aí você se qualifica para você poder atuar na contabilidade. Existe a hipótese de você ser sócio de um outro contador, você não sendo contador, mas aí tem alguma questão de cotas da sociedade, enfim, uma questão mais burocrática. Mas aí nos Estados Unidos já não tem isso. E outra característica, você que está nos acompanhando, que é bem interessante, você viu que ela falou que existem as atividades separadas. Aqui no Brasil, a gente faz um bundle, né? A gente faz um pacote que você vende impostos, contabilidade, folha de pagamento. Esses são os principais serviços que o contador faz no Brasil. Lá nos Estados Unidos são separados. Você tem o Tax Prepare, como é que você chamou? Na verdade, Pedro, desculpa te interromper, não é que são separados. Sim. No meu caso, no meu escritório, eu ofereço mais de 60 ou até acho que mais, 84 serviços diferentes. Olha então, só. eu sou um escritório onde eu compilei tudo, todos os tipos de serviços eu ofereço, mas existem sim escritórios que só preparam o imposto, escritório que só faz consultoria, escritório que só faz planejamento, aquele que só faz a contabilidade, o que só faz folha de pagamento, existe. Então, no meu caso, eu juntei tudo, principalmente por eu trabalhar com o público brasileiro, que tem muita dificuldade de entender as leis daqui e até mesmo a barreira da língua. Então, dentro de um mesmo lugar, o cliente consegue resolver tudo, entendeu? Olha só que legal. Então, veja que diferenciação, né? Ela está trazendo um formato brasileiro da contabilidade, se trazer um pacote, um ecossistema de soluções, mas lá fora você tem, né, o payroll, né, a folha de pagamento, que faz por fora, o bookkeeping, que faz o que aqui está se chamando... Carol, de BPO financeiro, né? Você terceirizar o financeiro do cliente, o que aí faz o bookkeeping. A gente chama de CFO.
Isso, Que CFO, seria um Chief exatamente. Financial Officer da sua empresa, que cuida de tudo junto com a contabilidade. Então, o cliente traz para mim a contabilidade e todos os outros problemas e contas a pagar, a receber, e a gente resolve tudo. Legal. Então, você veja só, contador, que interessante, né? A gente no Brasil, a gente está basicamente na mesma página do que se está se fazendo nos Estados Unidos. O que lá fora eles têm com muito mais força, e eu estive, Carol, num evento do QuickBooks lá na Califórnia, retrasado, né, antes da pandemia, que é o QuickBooks Connect. E lá foi um evento assim, gigantesco, tinham mais de 9 mil Maravilhoso o evento. pessoas. Assim, foi muito legal. E assim, o que é muito nítido da diferença dos Estados Unidos para o Brasil é que o ecossistema de tecnologia dos Estados Unidos está muito mais avançado. Você tem assim um ecossistema de aplicativos que conversam entre si. Então, o T-Sheet fala lá a questão da folha de pagamento, que já vai para o payroll, que vai lá para o financeiro, e que emite a invoice, e que você gera. Então, assim, todo um ecossistema de soluções plugadas entre si. Enquanto no Brasil a gente ainda está vivendo uma era, apesar de estar sendo desconstruída agora, Carol, essa era, do desenvolvimento vertical. Aqui no Brasil ainda tem muita gente que, não, eu vou fazer tudo. Tipo, eu sou uma empresa de software contábil, eu quero ter um sistema de folha, de impostos, de contabilidade, de financeiro, de buscar nota, eu quero ter um sistema de, enfim, de controle de processos. A gente ainda tem no Brasil uma visão de verticalizar tudo, enquanto aí nos Estados Unidos a gente vê uma questão de plugar coisas nas coisas, né? Sistemas plugando, conversando uns com os outros. Isso mesmo. Como é que é essa tecnologia para vocês aí, Carol? Qual a importância da tecnologia para isso? Olha, no meu caso, o fator mais importante em relação à tecnologia é que nós temos uma carteira de clientes muito grande. Nós temos praticamente 8 mil clientes hoje registrados na empresa. Então, você imagina como a gente conta com... Quando eu abri o escritório há 17 anos atrás, era tudo em planilha, né? Tem que fazer isso para aquilo, foi feito, não foi. Há uns 10 anos atrás, não vou nem te falar que foi muito tempo, a gente começou a usar a tecnologia que existe aqui. Então, a gente tem um CRM, que é onde nós temos todos o banco de dados com os clientes, e agregado a esse CRM, que todas as plataformas se comunicam, nós temos um outro programa, que é o programa que gera as tarefas internamente para os funcionários, e dentro dessas tarefas que são geradas para o funcionário, nós criamos processos. Como? Então, imagina o cliente liga e fala, eu quero folha de pagamento, mas não quero sales tax, não quero contabilidade. Então, a pessoa que atende cria o job, registra o que o cliente quer, manda para o departamento responsável, o departamento responsável manda para o billing, assim que o cliente pagou, aquele departamento executa e manda um e-mail para o cliente dizendo job complete, está tudo organizado, já foi tudo finalizado. E manda esse processo, esse imposto, essa folha de pagamento, o que é que foi já imediatamente para o e-mail do cliente. Olha só que Então, legal. fora isso, nós temos hoje as nossas plataformas contábeis que elas conseguem interagir com o nosso programa de contabilidade. Porque diferente do Brasil, programa de preparar impostos, desculpa, no Brasil vocês usam o site da Receita. Não existe possibilidade de entrar no site da Receita Americana e preparar uma declaração. Cada escritório de contabilidade ou cada contador independente tem que escolher por um sistema profissional que conecte com a Receita Federal Americana para o envio das declarações. Então, hoje a gente está trabalhando, essa tecnologia que nós estamos trabalhando hoje é de conectar o QuickBooks, que é o que nós usamos para lançar a contabilidade, com um programa de imposto, para quê? Para evitar erros. Então, automaticamente, tudo aquilo que foi feito no QuickBooks, revisado e auditado, vai para o programa de imposto, que a gente vai eliminar aí em 10, 15% a nossa margem de erros. Olha que legal. Você sabe uma curiosidade, Carol? O QuickBooks ele é um sistema que aí nos Estados Unidos ele é quase que onipresente, né? Eu vi uma Sim. vez eu sou embaixador deles aqui no Brasil, eu vi uma vez um estudo da QuickBooks nos Estados Unidos, que coisa de 65% dos americanos, das empresas americanas, usam QuickBooks. Usam QuickBooks. Então, assim, uma loucura, né? Caramba, é um ecossistema quase que onipresente. E no Brasil eles chegaram mais recentemente, que eles estão trazendo, né, toda essa tecnologia aqui para o Brasil. Uhum. E muitos contadores no Brasil ainda não conhecem, né, o tamanho que o QuickBooks, a Intuit tem, com o TurboTax, por exemplo, que é esse sistema que faz essas declarações de impostos, por exemplo. Exato. Então, é um ecossistema que o brasileiro ele ainda não foi apresentado e essas empresas grandes lá de fora estão vindo gradativamente para o Brasil. E é bem curioso essa questão de como você vê que você descreveu um processo usando tecnologia e é exatamente o que os contadores hoje estão buscando. Você veja, contador, que interessante que a Carol falou. Quando o cliente vem para a minha empresa, eu abro uma ordem de serviço para ele, uma tarefa para ele. É um sistema, não está na planilha mais, não está no e-mail. É um software que diz, olha, primeiro vai no financeiro, porque o cliente tem que me pagar. E aí uma curiosidade, Carol.
O cliente paga primeiro aí e depois você presta serviço nos Estados Unidos? Paga primeiro, até mesmo por causa da demanda, né? Então, a gente, obviamente, tem alguns casos, tem cliente que é cliente há 15 anos, 18 anos, que fala, faz para mim que eu passo aí depois. A gente tem aquela coisa de brasileiro ainda, né? Que é o nosso jeitinho, né? O processo normal cria-se o job, passa para o departamento inicia a execução, passa para o billing. Tá pago, termina, manda para o cliente. Enquanto não tiver pago, o cliente não recebe. Olha que legal. Então veja, contador, que visão de processo, né? E tudo isso com tecnologia aportando. Porque imagina esse volume de 8 mil clientes, como é que você lembra quem pagou e quem não pagou? Como é que você lembra o que você tem que fazer hoje, o que você tem que fazer amanhã, qual o prazo limite daquela outra tarefa? Então, para você que ainda está em dúvida se tecnologia é necessária, a Carol está trazendo uma visão de futuro, é indispensável. Sem tecnologia você não faz isso. Indispensável, realmente. E essa Que questão maravilha. do financeiro também, Pedro, eu acho que é um ponto bem interessante também. Nós temos um departamento somente que controla essa parte de cobrança, porque não tem como você deixar aquele departamento que executa responsável por mais uma tarefa, né? Então, uma outra coisa que a gente tem é essa divisão por setores, no qual cada setor dentro do escritório faz uma parte do serviço. Me fugiu a palavra, desculpa. Então, se a folha de pagamento vai para um departamento, se a consultoria vai para outro, se a imposto vai para outro, dependendo do serviço, vai ser direcionado para aquele departamento específico que tem bastante experiência com aquele assunto também. Porque às vezes acontece que um cliente liga e no escritório de contabilidade uma pessoa atende e fala, mas isso eu não sei. Aí vai passando para um, para outro, não resolveu o caso. Então, essa questão da setorização, eu acho que é muito válida também. Eu não sei se vocês usam no Brasil, mas para mim funciona bastante aqui. Sim, aqui eu acho que já na maioria dos escritórios existe essa divisão de áreas técnicas, a área de impostos, folhas de pagamento, contabilidade, essa divisão existe. O que no Brasil ainda existe muito ponto de melhoria é você ter um sistema de gestão de processos e tarefas. Poucas empresas contábeis têm um sistema implementado, muitas fazem controles informais e acabam errando muito, perdendo prazo, produtividade baixa. Então, isso você trouxe de maneira clara que você já faz isso bem feito. E até uma curiosidade que o pessoal está perguntando aqui no chat, Carol. O pessoal está adorando a tua conversa. Tenho certeza que você vai ganhar muitos fãs aqui a partir de hoje, assim como eu sou seu fã. Hoje, você, para atender esse grupo de clientes, você tem o que de equipe de profissionais? Você pode partilhar com a gente isso? Nós temos 45 funcionários hoje. Aí todo mundo, quando eu falo, eles falam, mas como que com 45 funcionários vocês dão conta de tudo? Devido à tecnologia. A gente tem muita artificial que ajuda bastante. E, obviamente, os funcionários são muito capacitados e esforçados, por isso que a gente dá conta. E a gente tem uma rotina de trabalho, eu não conheço a do Brasil, então não posso falar, muito puxada aqui, né? Você sabe, todo mundo trabalha por hora, todo mundo tem que ser produtivo. Então, acho que isso também é uma coisa que com 45 funcionários, com o auxílio da inteligência artificial, a gente consegue dar conta de tudo. É claro que a gente trabalha, eu trabalho 12 horas, 13 horas, 14 horas por dia, mas a média que os funcionários trabalham é de 45 a 50 horas a semana. Entendi. Esse trabalhar 12 horas por dia, não tem jeito. Eu não sei se você pegou isso por ser brasileira, porque o brasileiro gosta de... O povo que trabalha é o nosso povo brasileiro. Ou se pegou por ser contadora, da área contábil. Não efetivamente só contadores fazem isso, mas essa nossa área contábil é uma área muito pesada. E definitivamente a gente que ama o que faz, a gente às vezes trabalha, e quando se vê, tá lá no escritório até mais tarde, ou fazendo trabalho até mais tarde. Sabe o que eu sempre falo, Pedro? Às vezes as pessoas que me conhecem já há muito tempo falam, mas Carol, você já está aqui há mais de 20 anos, você já tem um escritório bem conhecido, para que você trabalha tantas horas? Não é uma questão de trabalhar mais horas para ganhar mais. Então, é uma questão de responsabilidade. Se o meu cliente me entrega um documento, me entrega uma solicitação, e eu disse que vou entregar até tal data, então a obrigação é minha de cumprir com aquela data. Então, eu nunca pensei em trabalhar tantas horas pensando no retorno financeiro. Claro que o retorno financeiro é bom, mas nem sempre é o retorno financeiro que nos faz estender tantas horas. Total. O comprometimento, né, como você bem falou, a nossa palavra dada é algo que tem valor em qualquer lugar do mundo. Uma vez que você se compromete, tem que cumprir. Então, isso é algo que todos nós temos que buscar todos os dias, né? Sermos consistentes com o que a gente fala. Agora, me chamou muita atenção um ponto que você falou, Carol. Mas antes, eu só quero ressaltar um detalhe interessante. Vocês vejam só, galera que está nos acompanhando, a determinação, a atitude vencedora que ela teve desde o início, né, cara? De ir para um país novo, buscar, trabalhar em várias atividades,
no momento que ela teve a oportunidade na área contábil, mesmo ganhando menos, enfiou a cara, foi estudar, buscou uma transição de empresa, conduziu junto com um novo sócio, teve a coragem de montar o próprio negócio contábil. Então isso tudo, gente, é uma prova de que as pessoas que têm atitude, não tem jeito, elas vão dar certo. Porque a pessoa que não desiste nunca, você não vence ela, ela vai levantar. Ela vai passar por dificuldade, mas ela vai levantar. E olha, se a Carol pode, você também pode. Eu não estou falando para você ir para os Estados Unidos, não, tá? Não vamos debandar do Brasil, é isso. Mas, cara, você pode vencer os desafios. Você pode chegar onde você quer. Não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um faria. Mas dá para fazer. A Carol é prova viva disso. Faz sentido, Carol? Faz todo sentido. São vários desafios, né, Pedro, quando você vem para os Estados Unidos. Como eu disse, primeiro é a barreira da língua. Segundo, no meu caso, quando iniciei meu próprio negócio, todo mundo pergunta qual foi a sua grande barreira. A minha grande barreira foi o fato de ser mulher num mercado que era completamente dominado por homens. Então, eu fui a primeira Aí é contadora... muito machista ainda o mercado? Eu enfrentei muito, assim, não preconceito, mas por dois motivos. Primeiro, por ser mulher e primeiro, por ser estrangeira. Então, as primeiras auditorias que eu tive que representar meus clientes na Receita, eu sentia que existia um pouco. Mas quem é você? Eu tinha cara de muito nova quando eu comecei a trabalhar. Então, as pessoas falam, mas quantos anos você tem? Ainda tem, inclusive. Obrigada. Quantos anos você tem? Qual a sua experiência? Você é formada? Então, ter que demonstrar para todo mundo, não só através das minhas licenças, mas através do meu conhecimento e o resultado, que foi só o resultado que me fez chegar onde eu cheguei. Porque eu comecei, vamos dizer, com 100 clientes, esses 100 clientes me mandaram mais 200, 200 me mandaram mais 300. Por quê? Porque o resultado foi o que eles esperavam. Então, se eu tivesse nos primeiros 100 não dado o resultado esperado, não teriam vindo os próximos clientes. E aí vem também aquela questão que eu estava te explicando dos desafios de se licenciar nos Estados Unidos. Porque eu terminei minha faculdade de contabilidade em 2005, quando eu consegui realmente pegar meu diploma, porque também várias coisas aconteceram, você tem que pagar para pegar seu diploma, e tinha situação financeira muito difícil naquela época, e aí eu precisava ter uma licença que me permitisse, como eu fui a primeira contadora brasileira, o primeiro escritório de contabilidade brasileiro em Orlando, a comunidade estava sentindo falta de alguém que legalmente os pudesse representar. Então, por isso que eu peguei todas as auditorias, tudo que tinha na época. Então, eu tirei a licença de IRS Enrolled Agents, ou Agent. Eu sou licenciada perante a Receita Federal Americana para trabalhar em todos os estados dos Estados Unidos. Então, a gente tem cliente espalhado por todos os lugares. Eu não tenho restrição de um outro tipo de licença que eu poderia tirar, o qual me permitiria trabalhar somente no estado da Flórida. Então, principalmente no começo, que a comunidade era menor, não existia tanta busca pelo meu trabalho, então eu passava final de semana em Louisiana, eu passava final de semana em Atlanta, eu passava final de semana em Miami, tipo assim, aonde eu me ligava e falava que tinha trabalho, eu ia. Então, eu precisava dessa licença a nível federal. Que legal, que legal. É uma determinação que você mostra desde muito nova, né, vindo para os Estados Unidos, e carrega até hoje, né? Essa garra de fazer acontecer. E fiquei bem curioso, Carol, né, do que você falou. Você disse que tem coisa de 60 serviços, 60 soluções na sua empresa contábil. Você pode contar um pouco mais de quais são as soluções que você mais oferece, os clientes mais demandam de vocês? O tradicional, né? Que é a abertura de empresas, a gente tem uma procura muito grande. Contabilidade, folha de pagamento, payroll, payroll e folha de pagamento que é a mesma coisa. O sales tax, consultoria é a coisa assim que existe mais demanda, porque o cliente aqui ele se torna muito dependente do contador. Então, a gente não existe a figura, vamos dizer assim, de um advogado tributarista. Existe o tax lawyer, que é para quando assim, o cara já está quase sendo preso, já não tem mais jeito. Aí eu chamo até um para participar comigo, porque é uma pessoa que consegue entender as leis em relação a como esse indivíduo pode ser penalizado. Então, tudo que o cliente vai fazer aqui, Pedro, ele liga para gente. Se ele vai comprar uma casa, se ele vai colocar um sócio, se ele vai mudar de endereço. Então, é uma dependência que é muito grande que existe entre o cliente e o contador. Então, se você não der o sim ou não, ao mesmo tempo que é uma dependência, uma responsabilidade, a pessoa fica esperando. Enquanto a Carol me ligar, eu não vou fazer. Então, e você sente que os contadores são valorizados aí, Carol? Qual é a tua percepção? Eu acho que depende de como o contador trabalha. Então, como eu te disse, tem um contador que ele só faz a contabilidade, ele tem um nível de valorização, mas sim é bem respeitado. Aquele que só faz imposto tem outro respeito. E eu, desde muito nova, sempre gostei de resolver o problema inteiro. Eu não consigo resolver um pedacinho e deixar o outro para outra pessoa resolver, né? Então, a gente pega o cliente desde o início. Eu sempre gosto de me colocar
na posição do cliente. Então, o que eu posso fazer para melhorar na empresa dele financeiramente, fiscalmente, montar um planejamento, agregar um outro tipo, mudar o tipo de tributação dele. Não é aquela coisa que eu só vou fazendo, eu estou sempre acompanhando para ver como mais o cliente pode economizar de uma forma legal e eu poder estar passando todo esse conhecimento que eu tenho para que ele consiga se beneficiar disso. Em relação ao serviço, vou mencionar nome de serviços, Pedro, que vocês não vão ter noção do que é. Então, nós temos vários tipos de serviços, principalmente que se aplicam para alguns clientes que não são residentes aqui nos Estados Unidos, que é o FORPTA, que é o FBAR, que é a questão de FATCA, a questão de emissão de Tax ID, 8804, 8805, 8865, 8879, 8839. Então, tudo aqui tem formulários, né? São os formulários para estrangeiros, por exemplo, terem o código fiscal nos Estados Unidos, poder trabalhar. Isso. O meu escritório é dividido em duas áreas, tá? Nós temos a área operacional, que é onde inicialmente o escritório surgiu. E há 7 anos atrás, mais ou menos, eu criei o departamento internacional, que é para os não residentes. Antigamente, nós ocupávamos o mesmo espaço e hoje a gente tem 2 escritórios separados, um para o não residente e um para o residente. Então, por quê? Porque justamente o não residente tem uma demanda, um tipo de serviço, um tipo de formulário, e o residente, outra demanda completamente diferente. Perfeito, perfeito. E assim, como você trouxe, né? E a tua fala, você está trazendo assim, música para os meus ouvidos, porque você falou, olha, eu ajudo o meu cliente na tomada de decisão. O meu cliente, quando quer tomar uma decisão importante, seja comprar uma casa, seja fazer um investimento, seja tomar crédito, seja expandir, ele fala comigo. Eu não estou preocupada só em mandar o imposto, eu não estou preocupada só em cuidar dos livros contábeis, eu quero ajudar ele. Exatamente, Carol, aquilo que a gente defende aqui no Brasil, a gente chama esse movimento de contabilidade consultiva, que é o contador que ajuda o empreendedor na tomada de decisão. É aquele contador que é o braço direito do empresário. E é um contador que ele se opõe ou ele se diferencia do contador tradicional. Tradicionalmente no Brasil, os contadores só cuidavam da conformidade, do compliance. Então, cuidavam de impostos, das declarações. E aqui no Brasil a gente tem muitas obrigações acessórias. Cuidavam dessa parte de folha de pagamento, mas sem se envolver com a gestão. E você está mostrando que quando um contador aí nos Estados Unidos se envolve com o cliente, se compromete com o cliente, ele é mais valorizado e cresce. Tanto é que você, uma brasileira, com muito suor, com muita determinação, conseguiu fazer um grande negócio contábil. Um negócio com mais de 8 mil clientes, um negócio que atende clientes internacionalmente. Porque você tem essa postura diferenciada, essa atitude. Então, eu acho que a tua história está sendo muito inspiradora e foi por isso que eu te convidei, cara. Quando eu ouvi teu show, eu falei, cara, preciso trazer isso Que bacana. pro Espero que nossa realmente possa audiência. estar inspirando pessoas aí no Brasil e em outros lugares que estiverem nos ouvindo também. Vocês estão Então, gostando, galera? Oi? Se você estiver gostando, deixa eu fazer uma pesquisa pro pessoal. Se você estiver gostando, manda um coraçãozinho aqui nesse Instagram, manda. Vamos mandar um coraçãozinho para Carol, que ela está nos ajudando muito. Carol, deixa eu só fazer uma pergunta para você. Uma curiosidade. Como é que funciona a parte, por exemplo, de impostos aí nos Estados Unidos? As empresas, elas recolhem impostos todo mês? A própria empresa faz essa apuração de imposto? Você que faz? Como é que funciona essas obrigações relacionadas a impostos? Bom, depende do tipo de imposto, Pedro. Os impostos, imposto de renda, ele normalmente é pago trimestralmente, tanto para a pessoa física como jurídica. Então, a gente trabalha a contabilidade do cliente, fechou o quarter, né? Janeiro, fevereiro e março. Até dia 15 de abril, a gente sempre com o cliente passa um dashboard para ele. Esse foi o seu resultado. Lembrando que todas as empresas aqui são lucro real. Então, a gente tem que fazer a contabilidade de todos, aquelas separado por categorias, o que foi gasto com cada despesa. A gente senta com o cliente e apresenta o resultado. Baseado nesse resultado, a nossa alíquota é anual. Então, se vamos falar de uma corporação, ela tem uma alíquota fixa de 21%, então tá fácil de fazer o cálculo. A maioria das nossas empresas, elas são LLC, limitadas, ou S-Corps. Essas empresas são chamadas de Pass-Through Entities. Quer dizer, elas não pagam imposto, todo o lucro ou prejuízo é transferido para os acionistas, independente se realmente houve distribuição desse lucro ou não. A alíquota de pessoa física, ela não é fixa, ela é progressiva. Ela começa em 0% para aquele indivíduo solteiro que ganhou menos de 12.200 no ano e pode chegar a 37% para aquele indivíduo que ganha mais de 600 mil dólares no ano. Então, dependendo do tipo de tributação do cliente, dependendo se é pessoa física ou jurídica, a gente tem essas obrigações de cálculos diferenciadas.
O Então quer sales dizer que tax. a empresa tem a possibilidade de a empresa não pagar imposto, quem paga imposto é o seu sócio. Sim, isso é no caso da LLC, que é muito comum. A empresa não paga, quem paga é o sócio. Para quê? Para Olha que evitar a interessante. bitributação, porque aqui nos Estados Unidos os dividendos são tributados, diferentes do Brasil, que a empresa paga o imposto e o sócio transfere todo o dividendo para a pessoa física. Aqui a empresa paga o imposto, no caso da C Corporation, que é a SA, quando eu transfiro os dividendos para o sócio, eles pagam de novo numa alíquota que varia de 15% a 20%. Então a LLC E é uma carga das. pesada, né, o Carol? Assim, alíquotas A carga altas, né? de todo mundo fala que no Brasil paga-se muito imposto, e eu acredito, porque eu acompanho a contabilidade dos meus clientes aí também. O que eu acho mais pesado aqui é o imposto de renda. Porque o imposto de renda em si, no Brasil, vocês têm uma alíquota fixa de pessoa física e algumas variáveis dependendo do tipo de rendimento, né? Ela vai progressiva na pessoa Ela é física também. progressiva Chega até também. 27,5. É. Até Então, 27,5. Você falou, o seu nós chega até 31, é isso? 37%. 30, eita ferro! 37%. Uhum. E Cacetada! fora que normalmente aquele cara que paga 37%, ele tem muita renda passiva. E nós temos um imposto adicional que chama Net Investment Tax, que ele é 3,8% daquilo que exceder, no caso do indivíduo solteiro, US$ 125 mil no ano, do indivíduo casado, US$ 250 mil por ano. Então ele ainda paga um excesso de alíquota quando ele é investidor que tem renda passiva. Olha só. Você veja que é um sistema tributário que não é dos mais simples também, não, né? Você tem toda uma estrutura societária, uma estrutura de contábil para você fazer. Você bem falou uma coisa interessante. Você é obrigado a fazer contabilidade de verdade, porque elas são apuradas pelo lucro real. Aqui no Brasil, a gente criou sistemas de presunção, né? O Simples Nacional, o lucro presumido, que eles acabam jogando contra a contabilidade, a verdade é essa. Apesar de facilitar a apuração fiscal. O Brasil tem algumas peculiaridades, né? Mas o fato é, você não ser obrigado a fazer contabilidade para apurar impostos, você faz porque as empresas não precisam fazer. Elas não passam. Elas não ligam para isso aqui no Brasil. A realidade é essa, infelizmente. Eu percebo muito isso, Pedro. Desculpa te interromper. Agora, na época de imposto, que eu peço detalhes, principalmente para os clientes não residentes, falo, preciso do extrato de dezembro 31, eu preciso saber o quanto você gastou somente com material do escritório, somente com viagem. Mas nunca me perguntaram isso. Por que agora você quer saber? Eu falei, porque eu preciso saber detalhadamente, justamente para você se beneficiar. Porque se você não me passar, você vai pagar imposto sobre a sua receita bruta. Sendo que você tem a oportunidade de pagar sobre a líquida. Então, aqui praticamente tudo é dedutível. Legal, legal. E bem interessante essa visão de como com isso você valoriza mais o serviço da contabilidade. Porque se você não fizer, você vai pagar um imposto maior, né? Então, Sim. às vezes, você vê contadores defendendo o Simples Nacional, e às vezes esse sistema joga contra os contadores. Eles não valorizam, não permitem que o contador faça o seu trabalho. E uma curiosidade, Carol, você sabe que aqui nos Estados Unidos... Eu tô me vendo aí, Carol. Eu vou chegar, hein? Eu vou chegar e vou visitar você e vocês vão ver. Vou esperar a sua visita, hein? Vou esperar a sua visita. Assim que a fronteira abrir, eu vou te mandar um WhatsApp. Nossa, partiu! Abriu. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Você sabe que eu tô vacinado aqui, né? Eu herdei do meu pai pressão alta, né? Hipertensão, e começou a ter vacinação. Mal de contador. É, mal da contabilidade. Então eu consegui me vacinar. Então eu tô até mais tranquilo um pouco com relação a isso, graças a Deus, mas que Deus abençoe de vacinar essa nossa nação toda. Mas brincadeiras à parte, Carol, teve um caso nos Estados Unidos que repercutiu muito aqui no Brasil, que eu não sei se repercutiu aí, né? Às vezes é diferente, né? Mas foi o caso da Pilot. A Pilot recebeu um investimento de Jeff Bezos e conseguiu um valuation de 1,2 bilhão de dólares. Sim, até isso falei, aqui, eu veio assisti na live que você assistiu comigo. Oi? Eu acho que foi essa live qual a gente falou do caso da Paiva que você assistiu, porque foi logo depois que a gente fez contato. Isso aí, cara. Então, assim, a galera ficou louca. Meu Deus, como pode o negócio de contabilidade valer 1,2 bilhão de dólares, gente? 1,2 bilhão de dólares. O homem mais rico do mundo era, então, na época. O Jeff Bezos investindo uma fortuna nessa empresa. E aí, é bem interessante essa questão. Eu queria que você partilhasse um pouco, se for possível, Carol. Como funciona a competição aí de serviços contábeis? Como é que é o marketing aí? Como é que é essa parte de conquista de clientes? Como que funciona aí para vocês? Eu sempre digo que acho que você cria a sua concorrência, né? Então, eu acho, não querendo colocar, mas o seu escritório está assim tão à frente. Mas eu acho que o diferencial do nosso serviço faz com que existam poucos concorrentes, sendo que a gente trabalha para um público que é brasileiro. Então, existem vários escritórios de contabilidade que foram criados recentemente, até alguns mais antigos, mas esse diferencial que a gente tem desse tratamento com o cliente, dessa preocupação com o geral, dessa preocupação de se colocar no lugar do cliente para entender o que ele pode fazer,
Então, essa concorrência realmente não me afeta. Em relação a marketing, a gente trabalha pesado com marketing, por quê? Para que as pessoas conheçam cada vez mais o que a gente pode fazer para ajudá-los. E um exemplo que eu sempre dou, se marketing não fosse necessário, por que a Coca-Cola faria propaganda até hoje e paga-se os maiores comerciais, como fala, o intervalo do Super Bowl? A Budweiser o minuto mais caro que existe, acho que no mundo. A Budweiser, que é uma das cervejas mais conhecidas nos Estados Unidos e no mundo, né? Ela faz propaganda. Então, eu acho que a propaganda é para fortalecer sua marca no mercado, para expor cada vez mais o que você pode oferecer para o seu cliente, porque tem muita gente que conhece, mas não conhece detalhadamente o que você pode fazer. Então, eu acho que em relação à concorrência é uma coisa que não me preocupa, mas em relação ao marketing acho que é fundamental. E tem muita gente que não faz porque acha que o marketing não traz resultado. Às vezes não traz resultado hoje ou amanhã, mas daqui 5, 6 anos com certeza você verá o resultado. Olha só que aula, meus amigos, que aula. E de fato, Carol, aqui no Brasil você tem muitas empresas contábeis que não investem em marketing. Empresas de contabilidade que não tem nenhuma ação de posicionamento, de divulgação. Empresas de contabilidade que não tem setor de vendas. Não tem ninguém para fazer um relacionamento com o cliente. Vende meio que na sorte. Pô, veio uma indicação, eu peguei ali. Então, assim, se você não tiver um processo de marketing, de atração de clientes, de conversão desses clientes, você não vai crescer como você poderia crescer. Para chegar nesses 8 mil clientes que a Carol chegou, teve muita entrega, óbvio, né? A melhor venda é a boa entrega, sem dúvida nenhuma. E a Carol falou isso, olha, são os 100 primeiros clientes que me indicaram os 200. Então, é muito importante você ser capaz de cumprir sua palavra, de fazer um over-delivery, né? Você entregar mais daquilo que foi combinado. Agora você tem que juntar isso com marketing. Não dá para você ter uma empresa que não traz clientes. Você tem que atrair clientes. E isso é muito poderoso. E o que ela trouxe também de interessante, essa empresa, Pilot, que é uma das empresas que faz serviço, existem milhares nos Estados Unidos, mas o que ela falou, olha, eu não me preocupo com esse concorrente, porque eu tenho os meus diferenciais. Eu tenho o meu valor. E da mesma forma você, contador. Você tem o seu valor. Se você ainda não está o valor que você gostaria, trabalha para chegar nesse valor, mas você tem os seus diferenciais. E muitos clientes vão querer o seu tipo de atendimento, o seu posicionamento. E o ponto que você falou também, que aqui no Brasil ainda não se faz muito, Carol, é a segmentação. Né? Pelo que eu entendi, você atende muitos clientes brasileiros que têm negócios nos Estados Unidos, não é isso? Esse é um grupo forte. Muitos brasileiros que só têm investimento, que é muito comum aqueles brasileiros que vêm para cá e compram imóveis. Principalmente teve uma onda de investimento em 2010, após a crise que nós passamos, que os preços dos imóveis foram lá para baixo, e foi aí que veio a ideia de criar esse departamento internacional para trabalhar com esse público. Então, eu aproveitei a crise para criar uma coisa nova, né? Que nem agora, durante a pandemia, a gente criou várias coisas novas. E eu iniciei trabalhando para a população local. Comecei trabalhando com um cara que tinha uma padaria ali, o outro que tinha um restaurante, o outro que tinha uma empresa de construção. E com o tempo, como eu disse, 100 trouxe 200, 200 trouxe 300. E eu, às vezes, tive equipes de gestão da empresa que falavam, gente, a gente gasta muito com marketing, não dá resultado. Porque é muito difícil alguém chegar aqui e falar, eu vi você em tal lugar, eu vi seu Instagram. A maioria das pessoas, fulano veio aqui e me indicou, não sei quem. Então, por que gastar com marketing? Mas é o fortalecimento do seu nome, da sua imagem, da sua empresa, da sua credibilidade de estar há 10 anos, 15 anos ou há 20 anos no mercado. Isso aí, maravilha. Carol, estou adorando o papo, mas estamos chegando perto do nosso horário. Quero te fazer uma última pergunta e dar uma dica para quem está nos acompanhando, porque muitos brasileiros, pessoas físicas e pessoas jurídicas, têm empreendido aí nos Estados Unidos, têm feito negócios aí nos Estados Unidos, parcerias. Você consegue explicar um pouco melhor quais são as oportunidades que as empresas brasileiras mais exploram aí nos Estados Unidos, em parceria, e até mesmo se existe algum tipo de possibilidade de você estabelecer parceria com esses contadores, de levar negócios, fazer um trabalho sanduíche, né? Olha, você faz uma parte aqui, uma parte ali, porque é uma tendência que eu tenho visto muitas empresas de criarem um braço internacional, operações fora do país, e quem sabe você pode ser uma ponte de relacionamento, de confiança e de entrega aí. Então conta um pouquinho, o que os brasileiros têm feito nos Estados Unidos? Claro que sim. Vamos falar primeiro na nossa área, na área da contabilidade. Eu sou formada aqui, tenho todo esse conhecimento daqui, essa experiência daqui. E vocês têm um conhecimento desse lado, como as leis mudam com muita frequência do Brasil, que nós não temos. Então, essa questão da parceria, ela é muito importante para a gente. Ter uma pessoa que a gente confie no Brasil, que possa oferecer um bom trabalho
para o nosso cliente e que trabalhe da mesma forma que a gente trabalha. E vice-versa. Então, eu faço muita consultoria com advogado tributarista no Brasil, com contador, para explicar para eles como funciona aqui, para que eles possam passar para os clientes dele. No momento da execução, tem vezes que eu apareço e tem vezes que eu nem apareço. Ele contrata um serviço aqui nos Estados Unidos, eu executo e ele apresenta para o cliente dele pela confiança que existe no trabalho de nós dois. Então, existe em todas as áreas, não só na nossa área da contabilidade, existe na área de logística, existe na área migratória, existe na área financeira, existe na nossa área, assim, que eu acho que a gente pode explorar muito, porque cada estado tem uma lei diferente, então as leis de vocês mudam com muita frequência, como eu já disse. Então, ter um apoio, um braço no Brasil, que não seja só com uma pessoa, a gente pode ter várias parcerias, é muito bom e é fundamental, eu acho, hoje, com essa globalização que a gente tem, recebendo clientes de todos os lugares. É uma grande tendência, essa globalização veio para ficar há muito tempo, né? Alguns dizem que a globalização começou com as grandes navegações, é verdade. Desde então que começou-se a trocar espelho por roupa, já era uma troca, mas a gente está trocando coisas incríveis, a gente está fazendo exportação de serviço. Hoje, grande parte do que a gente usa são plataformas americanas, como o Instagram, que a gente está usando aqui agora, é uma plataforma americana. Muitas pessoas aqui no Brasil usam o Google, que também é americano. Você tem serviços, você tem produtos, tecnologia. Enfim, é um país incrível que, graças a Deus, aí estamos restabelecendo relações, porque o nosso presidente anterior estava meio que bagunçando as coisas. Vamos ver se a gente consegue reconectar as coisas e ter muitos negócios acontecendo. Com certeza, Carol, Pedro. Quero agradecer você aí pela tua gentileza de ceder seu tempo. Você tem uma vida tão corrida aí, tantos desafios. A gente está há algum tempo tentando marcar essa live e por conta dessa correria toda, a gente conseguiu encaixar agora. De coração, obrigado aí pela gentileza. Eu que agradeço. Eu agradeço muito o convite, gostei muito de participar. Eu sou uma pessoa que amo o que eu faço, porque eu acho que contador, se não amar o que faz, não tem como seguir com a profissão. Então, é sempre um prazer falar sobre contabilidade, falar sobre o meu passado, falar sobre o presente e até dar dicas para todos vocês que estão aí sobre qualquer assunto que vocês quiserem relacionado à contabilidade aqui nos Estados Unidos. Que maravilha. Muito obrigado aí pela tua participação. Estou muito feliz. Acho que a galera também adorou. Turma, gostaram? Diz aí no comentário. Obrigado aí, ó. O êxito falando show, obrigado. Muito bom. Carol, fica com Deus. Obrigado por tudo. Obrigada. Papai Santo abençoando você com muita prosperidade, muita saúde e até breve, tá bom? Amém. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Turma, vamos fechando nossa live. Carol, incrível. Olha só que determinação. O poder de um empreendedor, de uma empreendedora determinado, que faz o que tem que ser feito, que não tem medo de trabalho, que estuda, que trabalha, que faz a coisa acontecer. Essa pessoa cresce, isso não tem jeito. Papai do céu abençoa para que as coisas aconteçam, essa pessoa cresça e para que ela possa até multiplicar essa prosperidade para as outras pessoas. É isso que a Carol faz lá nos Estados Unidos e é isso que você pode fazer aqui também no Brasil. Não precisa ser só lá não, você pode fazer isso aqui na tua cidade, na tua região. Você pode ser a Carol da tua cidade. Essa busca que a gente tem que fazer todos os dias para sermos melhores a cada dia, aprender, trocar, ensinar e crescer. Fiquei muito feliz de trazer esse bate-papo aqui com ela, porque a história dela é muito legal. Espero que você tenha gostado também de conhecer mais e entender um pouco melhor como funciona, né? O sistema, como empreender na contabilidade nos Estados Unidos, no Brasil, diferenças. Mas alguns marcos que eu quero deixar claro para você, para a gente fechar nossa live. Primeiro, olha só a importância da tecnologia. Você veja que a tecnologia é pilar estratégico nos negócios contábeis nos Estados Unidos e no Brasil também. Se você não está aportando tecnologia no teu negócio, você está colocando o teu negócio em risco. Então é muito importante ter tecnologia. É muito importante você ter as pessoas certas. E ela falando da equipe dela, profissionais competentes, profissionais comprometidos, você tem que ter as pessoas certas. É fundamental você ter diferenciais. Não adianta entregar só o basicão. Veja que a Carol falou que ela tem 60 serviços, 60 soluções diferentes para diferentes tipos de dores, diferentes tipos de remédios. Então você tem que ter portfólio. Não adianta você querer vender só o basicão. E você tem que ter energia, meus amigos. Sem energia, sem atitude, você não consegue nada na vida. Então, grande lição que a Carol deu pra gente. O time está colocando aqui, ó, o Instagram dela, é verdade, esqueci de colocar. Carol Larson, que é o Instagram dela, e o Larson ACC, Accountant, que é o Instagram da empresa. Vale a pena acompanhá-los e poder se inspirar na jornada deles. Turma, ótimo estar com vocês. Nos vemos amanhã. Beijo no coração. Tchau, tchau.